Então eu vou mostrar aqui um pouco como é que funciona o nosso treinamento, como é que está dividido aqui nossos módulos, como é que tá as aulas, né? Então vou mostrar um pouquinho aqui da nossa área de membros. Então é o seguinte, são divididos em 6 módulos, né, principais. São 6 módulos principais, eu vou explicar aqui cada um deles. Tá? Então aqui a gente tem esse módulo zero, que é um módulo de boas-vindas aqui é o Igor, um dos nossos engenheiros eletricistas, onde ele fala um pouquinho mais que muitas pessoas ainda pensam que o mercado de engenharia, mercado de projetos fotovoltaicos, ele ainda tá saturado, tem gente que tem medo e tal, mas na verdade ele está só no início. Então ele dá uma explicadinha aqui, dá umas boas-vindas e fala um pouco mais também de como é que está dividido o curso. Tá? Então aqui a gente tem esses 2 módulos aqui iniciais, módulo 1 e módulo 2, que ele é voltado principalmente para quem não tem o conhecimento em energia solar fotovoltaica, ou então para quem está iniciando ou que tem algumas dúvidas, enfim. Então aqui a gente fala um pouquinho do histórico, fala dos conceitos principais, as características elétricas dos módulos, alguns tipos de conceito que, que são necessários você saber, porque tem gente que não tem esse conhecimento. Então é interessante você ter, saber quais são os modos que você está utilizando, quais são as potências dele, a corrente. Por quê? Porque lá quando você for desenhar os projetos vai ser preciso colocar algumas informações dessas, beleza? Além também das certificações que a gente fala também em algum dos módulos aqui. Então, aí no módulo 2 a gente fala um pouco das características dos sistemas off-grid, on-grid, fala um pouco também dos sistemas híbridos, né, que é aquele que fica comutando entre o que é conectado à rede e o que não é conectado à rede. Então aqui a gente dá uma explicação mais a fundo de como é que funciona os microinversores, os inversores convencionais, a diferença entre eles, qual o melhor. Tá? No off-grid a gente fala um pouco de como é que funciona o off-grid, quais são as vantagens, que também se chama sistemas isolados. A gente dá até um exemplo aqui também, como é que você calcula o controlador de carga, as baterias. Né? Então, aqui no caso seria o módulo 2, é um módulo mais introdutório, para quem não tem tanto conhecimento, quem está entrando agora no mercado. Agora, de fato, é muito importante você ter o conhecimento das normas. Então, aqui a gente separou um módulo voltado somente para as normas, né, as normatizações, e que explica os principais pontos das normas que você tem que prestar atenção, a diferença entre microgeração, minigeração, quando ela for de demanda de alta tensão, como é que você vai fazer o seu orçamento, né, seu dimensionamento. E aqui a gente explica tudinho nessa aula. Aqui também a gente fala sobre as normas da BNT. Então, quais são os principais pontos que você tem que saber das normas da BNT? Que tem aqui alguns certificados dela que ela exige, né? No caso a concessionária exige que tenha algumas normas da BNT, porque ela vai verificar lá os seus painéis, seu inversor, enfim. Isso aqui é tudo explicado aqui bem aprofundado. Então aí de fato a gente realmente entra no curso, a partir aqui do módulo, na verdade do módulo 3, né? O módulo 4 já é mais prático, que a gente faz uma análise preliminar do treinamento. Então a gente dá até um documento aqui para você seguir o que é que você tem que pegar lá na casa do cliente. Então a gente mostra aqui os pontos, latitude, onde é que pega as informações, por aí vai. Aqui também te dá algumas dicas de como você pode persuadir o seu cliente, né, ele a fechar negócio com você. Aqui é um dos nossos engenheiros daqui também, é o Caio Guimarães, porque nós somos compostos por 3. O Igor, que era o primeiro lá, aqui o Caio e tem o Vinícius, que ele vai aparecer mais na frente. Então o Caio dá mais essas dicas de como é que o cliente pode fazer para fechar negócio com você. Né? Como você vai conversar com ele, o que você tem que perguntar. Então é bem interessante mesmo isso aqui, né? A parte de fechar o projeto. Aqui também, caso o cliente não tenha casa, então a gente ensina como é que Olá você deve pessoal, fazer o seja dimensionamento do sistema, se já pode dar entrada, se não pode. Enfim, aqui a gente dá até uma planilha para você. Deixa eu botar um pouco mais na frente. Então, para você já ir fazendo seu dimensionamento, caso a casa dele não esteja pronta, extensão em planta. E aí entra o módulo acho mais legal de todos, que é o módulo 2, que aqui é quando a gente fala de dimensionamento. A gente fala aqui do dimensionamento, como é que você vai fazer o dimensionamento, análise da fatura do cliente, o que é que você tem que fazer, o que é que você não tem que fazer.
enfim, que é a parte mais legal. Então, que é todo o dimensionamento do sistema, dos cabos, da box. Então aqui tudo é explicado, bem aprofundado. Aqui também a gente fala também do o dimensionamento do inversor e do Olá, quadro meus CA, amigos. que também é muito importante, no caso é já da parte de corrente alternada, né? Então a gente explica também como é que deve ser feito. E aqui entra a parte dos desenhos, no caso os diagramas aqui já entra com o Vinícius, ele já dá uma explicada de como é que funciona, como é que tem que ser feito todo o desenho, né? Aqui ele vai abordar principalmente a questão do desenho, quais são as informações que deve conter no teu desenho, né? Então são algumas informações que você tem que prestar atenção, né? Então ele explica tudo bem direitinho. A gente até entrega esse projeto aqui só no ponto para você poder fazer os seus projetos e poder também adaptar, caso não seja da mesma potência que a gente apresenta aqui. Tá? Que eu acho que aqui é um projeto de 10 kW-pico, ou é 12, uma coisa assim. Enfim, você depois faz só dar um adaptado. Então aqui é muito, muito, muito legal mesmo. Explica bem direitinho. Aí tem algumas informações extras também que devem ser colocadas, que as concessionárias pedem. Então, até um vídeo bem rápido ele, mas é muito interessante. E aí vem um diagrama de bloco também, que é um dos desenhos que são exigidos, né? Então também está bem explicadinho, que é tudo no mesmo projeto, que é para facilitar o seu entendimento. A gente tem também aqui o diagrama multifilar, porque além do unifilar é obrigado você fazer o multifilar. Então ele está todo explicadinho aqui, que é uma parte da Stream Box, como é que é o funcionamento. Então aqui tem um desenho e ele explica tudo bem direitinho por que é importante tudo isso aqui, né? E aí, entre as páginas de documentações, RTs, créditos energéticos, e aqui a gente vai mostrando também como é que você vai fazer o preenchimento dela. Né? Ele faz uma explicação um pouco mais detalhada nisso, faz a leitura por você, o que é importante você ver, né, nessas documentações. Tá? Então aqui também tem mostrando como a gente dá entrada na concessionária. Aqui no nosso caso a gente mostra a equatorial, mas praticamente todas elas são o mesmo padrão. São online e você envia suas documentações. E aqui ele dá algumas dicas, porque algumas dicas de como você pode agilizar esse processo. Aqui tem só uma explicaçãozinha a mais sobre o Box, pode ser que quando a gente estava numa obra lá, e aí ele estava explicando lá para alguns instaladores lá, e aí decidimos gravar e botar aqui para vocês. E no passo 3, o último módulo, que é mais a questão da atuação do engenheiro ou então do eletrotécnico na hora do gerenciamento de equipe, né? Quantas equipes ter, qual a importância deles terem em R10 e em R35. E aqui também a gente fala muito da questão de quais são os principais pontos que reprovam o seu projeto. Né? Então, praticamente é esse aqui o treinamento. Lógico que também depois de instalado, o que é que você deve fazer, né? Que no caso tem que solicitar a vistoria. Então, mais algumas dicas também do que é que você tem que fazer para quando a vistoria for lá para o seu projeto não ser reprovado de maneira nenhuma. E também aqui a gente tem um módulo extra para quem não sabe AutoCAD, né? Então a gente coloca os comandos básicos que a gente utiliza aqui para quem não sabe AutoCAD. Tem gente que não sabe AutoCAD, é engenheiro, é eletrotécnico, mas não sabe mexer no AutoCAD. Então tem uma dificuldade. Então tem um projetinho aqui, a gente até brinca, né? Vai mostrando aqui como é que se utiliza as ferramentas, as principais. E aí a questão mesmo é só você treinar, pegar o projeto e desenhando e fazendo junto também, certo? E aqui tem uma aula ao vivo que a gente tinha feito, como é que o treinamento ia funcionar. Posteriormente também a gente vai estar adicionando mais algumas aulas novas, porque é muito interessante a gente estar sempre atualizando essas aulas. Por exemplo, essa aula aqui dos diagramas, né? Era um outro diagrama e aí a gente percebeu que tinha que dar atualizada, porque a forma que a gente fazia, a concessionária já não estava mais aceitando, ela alterou, a gente também conversou com alguns alunos, e aí a gente chegou nesse padrão aqui, que os nossos alunos também utilizam,
que eles dão entrada e que funciona muito bem, cara. Muito, muito, muito bem. A concessionária, quando vê, ela aprova. Muito, muito difícil reprovar o projeto, né, seguindo esse método aqui que a gente ensina, tá certo? Então esse aqui é o nosso treinamento, né? Como é que ele está um pouco dividido. E aí tem o que? Cerca de 31 aulas, dá mais ou menos umas 5 a 6 horas hoje, né, de treinamento. E então é isso e valeu.